Deixa eu tirar meu microfone. Vou desligar vocês, tá? E aí? Olha só, terceiro dia. Isso já prova o quanto as pessoas estão empenhadas, tá? Por que eu faço jornada de 4 dias? Porque é um acompanhamento para entender que o foco não está só no fato de você se comprometer comigo, é você se comprometer com você mesmo. Então, isso já é um treino para vocês, ser 4 dias consecutivos no mesmo horário, para que vocês se organizem. Eu sei que tem N tarefas aí para a gente fazer, mas se alguma coisa incomodou vocês, referente a foco, referente a saber mais sobre livros e tudo mais, a gente se empenha para fazer isso, né? Surgem obstáculos? Surge, mas dá para vir, né? Dar uma passadinha. Muitas pessoas passaram aqui, falou, me deu uma passadinha lá, fiquei 10 minutinhos, mas, enfim, a pessoa veio, mostrou a carinha. Então, isso já prova o quanto as pessoas precisam estar envolvidas e engajadas nos seus propósitos. Cada um tem um propósito, né? Cada um tem uma verdade a ser construída. Então, cabe a nós. A ação é nossa. Então, esse é o terceiro dia. Primeiro dia a gente falou sobre um trabalho mais organizado, da Thais Godino, né? A gente falou ontem da única coisa. E hoje eu trago para vocês o mini hábito, o mini transformador hábito. Eu falo que ele é transformador. Por quê? Ele já traz uma porrada logo de início. Esse livro ele tem 300 páginas, ó. E ele é incrível. Se eu pudesse indicar todos eles, esse é o melhor. Por quê? Se eu pudesse, foi que nem eu falei ontem, se eu pudesse grifar o livro, eu grifava o livro inteiro. De tantas partes legais que ele fala. E ele traz num contexto tão simples que é fácil você aplicar. Então, se a gente parar e aplicar 1% do que ele traz, cara, gera uma transformação enorme. É isso que eu faço todos os meus dias. É isso que eu faço para que a construção do micro hábito se torne um hábito. Tá? Então, ele dá uma porrada logo no início. Então, ele fala que tem uma lacuna imensa entre o desejo e a ação. Porque nós desejamos várias coisas. Eu desejo ter uma organização na minha mesa, eu desejo acordar cedo, eu desejo tomar banho gelado, eu desejo comer saudável, eu desejo fazer os relatórios com mais afinco, eu desejo muitas coisas. Mas entre desejar e fazer, são duas coisas totalmente diferentes. Tem um buraco aí no meio. E esse fazer, ele é muito envolvido com as nossas ações e atitudes. Então, criar mudanças não é difícil. Não é difícil. Criar um conceito para gente que toda mudança ela é difícil, ela é desconfortável, porque a gente não está acostumado. Então, por exemplo, se você for mudar de casa, porra, dá maior trabalho. Você embalar tudo, você contratar as coisas, ou você mesmo faz a mudança, ou depois você chega na casa nova, você tem que guardar tudo, tem que limpar, dá trabalho. Mas não é difícil, né? Então a gente coloca, puta, vou mudar, vai ser muito difícil encontrar a casa, encontrar. Aí depois que eu encontrei a casa, eu vou colocar tudo dentro das caixas, e aí eu vou organizando tudo. Mas não é difícil. Ela é trabalhosa. Então, o trabalho e a dificuldade são duas coisas distintas, tá? São duas coisas distintas que faz com que você se alinhe, se adeque e você começa a se expor na zona desconfortável. Então, criar mudanças é se expor. Criar mudanças é se permitir. Criar mudanças é agir. Então, se a vida que a gente quer ter, com as nossas atitudes que a gente tem hoje, a gente consegue chegar lá? Reflita. Com as suas atitudes hoje, tudo que você faz, sem julgamento, tá? Não estou julgando aqui ninguém, o que é certo e o que é errado. Todas as suas atitudes hoje, elas te levam para o futuro que você quer ter? Hoje, pensando no hoje. Então, é essa hora que você tem a reflexão para colocar no papel tudo aquilo que você deseja transformar na sua vida.
Então, esse é o desejo, é a primeira. A primeira intenção da mudança é querer, é desejar. Ah, eu quero mudar. Então, é o primeiro passo. O segundo e último passo é você agir. Mesmo que você não tenha todas as habilidades, você vai atrás dessas habilidades. Porque a gente tem capacidades e habilidades. A capacidade é aquilo que nasce com a gente. A habilidade que eu vou aprendendo ao longo da vida, que nem a habilidade de andar. Ninguém nasceu andando aqui. Nós criamos, nós aprendemos a andar, a se locomover. Então, nós criamos um processo, isso foi inconsciente, de tentativa e erro, que a gente caiu muitas vezes, pá, pá, caiu para poder sustentar nas duas perninhas. Então, a gente precisa entender esse processo. Só que nessa construção dessa nossa trajetória, o que acontece? Nós temos o quê? Muitos obstáculos, certo? Muitos obstáculos eles vão aparecer. Quando eu falo muitos, que é já preparando o seu consciente para entender que vai ter um momento que você vai parar assim e falar: caraca, e agora? O que eu faço? Não sei o que fazer. Então, muitas das vezes, a vida nos testa diariamente, para entender se é realmente aquilo que a gente quer. Porque se fosse fácil a construção de algo, todo mundo chegava lá. Todo mundo estaria lá já. É que nem eu falo. Tem lá o Pai Rico e Pai Pobre, o livro sobre finanças. Ele te dá um direcionamento para você mudar a sua mentalidade sobre dinheiro e para você trabalhar em prol de ficar mais rico. Mas todo mundo que lê fica rico? Não. Né? Se fosse fácil assim, por quê? É uma mudança de comportamento. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? O mini hábito, ele traz uma mudança de comportamento. Então, e uma reflexão do que a gente está fazendo hoje para construir o nosso amanhã. Então, eu costumo comparar isso com a nossa alimentação. O corpo que você quer ter amanhã é o que você se alimenta hoje. Então, tudo que você faz hoje vai refletir no amanhã, mas eu não vivo o amanhã, eu vivo hoje, que eu vou construindo diariamente até chegar o amanhã. Então, tem alguns aspectos que a gente precisa nos atentar. Parar de se julgar. Eu sei que é difícil falar às vezes, né? Mas é colocar no radarzinho de vocês se você não está agindo por falta de conhecimento ou por conta de julgamento. Porque nós, seres humanos, nós temos alguns medos. E o principal medo que foi evidenciado, isso estudos comprovaram, é o medo de falar em público. As pessoas morrem de medo de falar em público. Né? Elas preferem morrer, literalmente morrer, do que falar em público. Para você ver o nível de estresse que a pessoa chega. Então, esse julgamento, por que as pessoas não falam? Porque elas não falam, porque se eu falar para vocês aqui, todo mundo aqui tem uma área de conhecimento. Alguém, todo mundo aqui sabe falar de algo com propriedade. Pode ser de comida, pode ser de finanças, pode ser de treino, pode ser de casa, pode ser arrumar um guarda-roupa. Não importa o assunto, mas todo mundo tem a capacidade e a habilidade de falar aqui. E por que nós não falamos? Porque nós temos medo do julgamento do outro. Que o outro vai entrar lá, mas o que ela está falando sobre arrumar guarda-roupa? Mas tá errado. Aí você fica com medo desse julgamento. E aí você não age. Entende? Então, é você se expor todos os dias, independente da opinião alheia. Porque nós somos julgados a todo momento. Se você sai na rua, as pessoas te julgam pela primeira... Isso é natural do ser humano, tá? O julgamento é natural. Então, se eu sair na rua, a pessoa vai olhar para mim e falar: ih, a Amy é brava. Mas depois que me conhece, fala: ih, a Amy é xarope. Né? Por quê? Porque eu já tenho essa fisionomia mais fechada e as pessoas julgam que eu seja brava, mas eu não sou brava. Em momentos eu sou brava, mas na maioria dos tempos, não. Então, para de se julgar e para de ficar preocupado com a opinião alheia. Se você quer realmente mudar um comportamento, você tem que agir. Tá? Então, coloca isso no radarzinho de vocês. A opinião do outro é do outro.
E ela não reflete aquilo que realmente você é. Entende? Se a pessoa fala para mim, ah, Amy, isso é muito chata. Tá, uma opinião sua. É uma opinião sua. Agora, se eu ficar assim, ai, será que eu sou chata mesmo? Ai, será? Ai, será? Aí se eu ficar, ai, será, será, será? Isso vai acabar se apropriando em mim. Eu vou ficar com medo de falar, com medo de agir, com medo de me expor, com medo de tantas outras coisas, entende? Então, a gente tem que pegar aquilo que realmente a gente quer transformar e trazer para a nossa realidade hoje, como? Transformando em microcomportamentos. Então, se um comportamento hoje é difícil, ele não é impossível, ele é difícil, eu trago ele para o fácil, para o ridículo. Eu vou falar disso mais para frente. Então, a gente transforma um comportamento em etapas menores. Por isso chama micro. Micro, pequenininho. E nessa jornada de transformação, de criação de hábito, a gente vai acertar e a gente vai errar. E é normal errar. O que não pode é esse erro te paralisar. Então, se esse erro te... Você encontra o primeiro obstáculo e faz assim, ai, isso não é para mim. Aí você já estagnou o seu comportamento, você já parou. Então, é se permitir errar para aprender. Olhe para o errado como aprendizado. Tem uma frase que o meu mentor fala, que é o Alisson, você não precisa ser faixa preta para ensinar uma faixa branca dentro da... Você aprendeu um conceito, entendeu, explica para quem não sabe. Então, por exemplo, o Feliciano, ele faz pratos lá todos diferentes, rebuscado, né? E eu não sei fazer o simples. Se eu for fazer aquilo que ele está me ensinando que seja mais complexo, eu vou ter dificuldade. Então, ele pega lá, me ensina o simples. Aí eu aprendi a fazer o simples. Esse simples que eu aprendi e transformei ele em ação, eu posso ensinar para uma pessoa que não sabia nada também, como eu. Então eu falo, ó, pega o ovo, faz assim, ó, pá, 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 assim, assim. Por quê? Eu não quero ensinar o que eu nem sei ainda. Eu vou ensinar algo simples. Então é sempre transbordar, é sempre contribuir para que você possa evoluir e fixar aquilo na sua mente. Entende? Então é um passo todos os dias. A gente não pode atropelar. A gente não pode ficar atropelando os passos. A gente dá um passo, depois o outro e vai construindo aí a nossa base de estrutura. Então a gente tem que parar para pensar se uma das nossas crenças é, mas Emi, eu não tenho tempo. Vamos mudar um hábito, falar para você, ah, eu não tenho tempo. É diferente, você não quer. Porque tempo é uma crença. Foi que nem eu falei ontem. Nós temos aí um dia de 24 horas. Nos é permitido viver por 24 horas diariamente. Como que você distribui o seu dia? É só parar e analisar. Pega, faz um recordatório do seu dia. Como que ele é, seu dia? Aí você vai escrevendo. Pá, 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 pá. Eu sei que são dias diferentes, são dias que podem ser totalmente extremos, né? Um dia ser mais tranquilo, um dia extremamente agitado. Mas são 24 horas que vão transformar os seus dias. Porque eu tenho 24 horas e cada um que está aqui na sala tem 24 horas. E nesse processo, a gente encontra o nosso caminho. Porque eu tenho aqui, ó, eu tenho uma lista de tarefas aqui que eu não fiz. Mas não porque eu não fiz porque eu deixei de fazer, porque as outras me demandaram mais atenção. E aí eu vejo as que sobraram, as que faltaram concluir, e tá tudo bem. Porque aí, essas tarefas, eu posso diminuir o tempo delas e executá-las com sucesso. Então, o que a gente tem que colocar em mente? Nós começamos pequeno. Até o nosso corpo, ele começou pequeno. Se a gente trazer isso para uma analogia, a gente não nasceu desse tamanho. E por que a gente quer o grande logo? A gente começa pequenininho, a gente nasceu isso aqui, ó, um cotoco. Aí foi desenvolvendo ao longo do tempo. Hoje eu demorei 38 anos para estar aqui. 38 anos.
E aí acontece isso tanto para a nossa estética, para a nossa parte cognitiva. A gente demorou para aprender algumas coisas. Você não nasceu falando, você não nasceu andando, você foi aprendendo ao longo do processo. Então, essa construção, ela tem que fazer parte da nossa mentalidade. É um processo de construção. Então, se você pegar um hábito que você queira transformar na sua vida, o que você faz? Você quebra ele em partículas menores, que seja ridículo fazer. Vou dar um exemplo da atividade física, porque eu sou da área do exercício. Então, a gente fala assim, vamos começar uma atividade física. Aí fala, mas eu não tenho tempo, eu não tenho saco, eu não gosto, mas eu preciso colocar. Então, pega o difícil, sei lá, se falar, faz 10 minutos por dia. É difícil. Ainda é difícil? Então, beleza, vamos tornar algo irrisório, aquilo que você... Então, antes do banho, foi o que eu falei ontem, antes do banho faz 20 polichinelo. Quanto que demora? Quanto tempo demora para fazer 20 polichinelo? 20 segundos? Se a gente fizer um polichinelo por segundo, que é pá, pá, pá. Não é o melhor exercício do mundo, ele não vai te deixar mais forte, ele não vai te deixar mais magra. Mas qual o conceito disso? É você criar um hábito. Então eu transformo ele no micro, porque o nosso cérebro ele funciona por repetição. Como assim, Emi, repetição? Você, não sei se todo mundo dirige. Quando a gente aprende a dirigir, a gente tá assim, ó. A gente não sabe trocar marcha, a gente não sabe se acelera, se breca, se faz a curva, aí você fica assim. Aí se o carro fica andando assim, o carro morre, porque você está aprendendo. Normal. Aí, com o passar do tempo, você vai treinando, 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 você vai sem medo, vira ali, faz aquelas balizas toda torta, todo mundo te xinga na rua, mas aí você vai melhorando, você vai progredindo. Hoje, o que menos você faz é dirigir, o resto você faz. Você faz o celular, você fica respondendo WhatsApp, aí você vai lá, faça não sei o quê. Porque aquele hábito já se tornou automático. Você não precisa pensar para apertar o acelerador e soltar a embreagem. Você não precisa mais, você não precisa correr do seu pé. Se eu falar para vocês agora, onde está a sua perna direita? Você não precisa olhar para a sua perna direita, você vai sentir onde está a sua perna direita. Né? A menos que você fale, qual que é a direita? Qual que é a direita? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Né? Mas aí são hábitos que se tornam recorrentes. Então, para a gente criar um hábito, a gente precisa fazer ele repetidamente. E às vezes um hábito, na realidade de vocês, é complicado. Mas aí a gente quebra, 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 em tarefas em até 30 segundos. 30 segundos do seu dia. Turma, quanto que é 30 segundos de um dia? É o tempo que você pega para encher a garrafinha de água. Você vai lá, foi lá, encheu, deu 30 segundos. E por que 30 segundos, Emi? Não vai dar certo. Calma. Os 30 segundos, eles vão te dar uma autoconfiança primeiro. Eles vão gerar uma sensação de sucesso, que você ter iniciado, que você ter permanecido. E esse sentimento de ser bem-sucedido na tarefa, ao longo do tempo, isso vai criar um hábito. Então, o sucesso é feito com ações repetidas. Ele vai gerar um comportamento, uma sensação diferente. Porque se tu falou que ia fazer, por que você não fez? Porque eu tô sem tempo. Moleque. Então, se você faz atividade física, sei lá, de meia hora, você já está condicionado. E num dia deu tudo errado. Sabe aquele dia que as coisas parecem que não estão encaixando? Aí você fala, mas eu não tive tempo de fazer meus 30 minutos. Meu, faz 5, mas faça. Só para não quebrar essa coisa do hábito. Entende? Por quê? Você quebra uma construção. Aquela história de o poder do hábito de 21 dias é mentira. Aquilo lá é uma receita de marketing para que você compre o produto. O que vai fazer você se fidelizar no hábito é a constância das suas atividades. E isso pode demorar. Tem estudos que falam de 18 a 254 dias. Aí você fala, mas 254 dias? É, mais de 6 meses. Então, de 18 para
200, tem uma margem muito grande, então por isso é muito particular. Então eles falam de uma média de 66 dias, alguns livros nos mostram isso, 66 dias de transformação, mas eu ainda acredito que isso seja individual. Tem que ser no mínimo 90 dias, para que você comece a entender essa transformação. Aí, por exemplo, agora vocês estão com papel e caneta na mão aí. Vocês escrevam um hábito que vocês queiram inserir na vida de vocês. Escreva aí um hábito. Um só. Ah, eu quero tomar banho gelado. Sei lá. Enfim, qualquer coisa. Não precisa falar para mim, só escreve. Escreveu aí esse hábito. Como que ele pode? Olha para ele e pensa assim: como eu posso trazer esse hábito da maneira mais fácil para mim? Então, fracione ele em uma tarefa de 30 segundos. 30 segundos. Então, pega esse hábito, quebra ele. Sei lá, eu preciso beber 2 litros de água. Eu quero inserir o hábito de tomar 2 litros de água. Então, beleza. 2 litros. Vou pegar e vou fracionar. Eu vou começar tomando 200 ml por dia. Ah, Emi, mas é muito pouco. Tá, é muito pouco para você, mas para mim já é uma mudança. Então, ponto, beijo, tchau. Fui. Não importa. Eu só quero que vocês façam uma coisa que seja ridícula, que vocês não vão deixar de fazer. Que nem a Colher escreveu ali, fazer atividade física. Vai fazer 10 agachamentos por dia. Quando? A hora que você quiser. Então, vocês escrevam aí. A tarefa, essa microtarefa, que vai demandar aí 30 segundos de vocês. Aí, você vai fazer hoje ainda. Vai fazer hoje, porque tem que começar, começa agora. Não espera segunda-feira, porque amanhã é 1º de abril, é dia da mentira amanhã. Então, se você fala, vou começar amanhã, mentira. Entendeu? Então, começa hoje. Então, assim que a gente terminar aqui, eu não sei o que cada um escolheu, enfim, mas dá para fazer, tudo dá para fazer hoje. 30 segundos você consegue. Por quê? Você precisa começar a condicionar o seu cérebro. E dentro da PNL, eu trago as informações desse livro associada com os conhecimentos que eu tenho, tá? De outros treinamentos. A programação neurolinguística, ela programa os seus neurônios para realizar algo, tá? Então, funciona da seguinte forma. Para você criar esse hábito, esse micro hábito, tá assim. Então, vou citar um exemplo, aí vocês levam ele para a vida real de vocês. Depois de alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Então, depois que eu tomar banho, eu vou meditar 5 minutos, porque o meu intuito agora é meditar. Tá? Quero meditar todos os dias. Então, já que eu tomo banho todos os dias, né? Depois, então, uma tarefa que você já faz com regularidade, você coloca esse microcomportamento depois. Por quê? Essa tarefa que você faz, ela é um gatilho para que você faça o seu microcomportamento novo. Entende? Então, você começa a associar os comportamentos. Tá? Então, olha só, de novo. Depois que eu tomar banho, é uma atividade que eu não preciso pensar. Eu falo, vou tomar banho, vou tomar banho. Eu queira, eu não quero. Eu vou tomar banho. Ah, então tem que tomar banho hoje. Não, mas eu tenho que tomar, né? Pelo amor de Deus. Então eu tomo banho. Assim que eu tomar banho, eu faço a minha meditação de 5 minutos. Outro exemplo, Emi. Assim que eu acordar, eu escovo os dentes, depois eu saio para minha caminhada de 5 minutos. Outro exemplo. Depois que eu acordar, depois que eu escovar meus dentes, eu tomo sol por 5 minutos. Ou eu tomo sol por 1 minuto, ou eu tomo sol por 30 segundos, vou lá, fico 30 segundos e volto. São atividades irrisórias, turma. Então, acha um gatilho. Esse gatilho que vai te levar ao comportamento. As pessoas que fumam, né? Elas têm um gatilho. Qual que é o gatilho? Ou ela toma uma cerveja, ou ela toma um café. Normalmente a pessoa que fuma, eu vou tomar um café. Ai, que vontade de fumar. Por quê?
já está associado. É isso que ele traz. A gente precisa associar as coisas para fazer sentido. Então, se eu quero estudar, assim que eu abrir o meu computador, eu vou me conectar naquela videoaula que eu quero fazer. Então, depois de alguma coisa, sempre vem alguma coisa. E essa coisa precisa ser o seu comportamento. Então, aquilo que você já faz com facilidade, você associa. E tem um detalhe que eu achei incrível que ele trouxe, é para a gente criar o hábito de comemorar. Como assim, Eni? Hoje a gente comemora quando a gente faz aniversário, quando a gente é promovido na empresa, quando a gente vai festejar alguma coisa, que conseguiu alguma coisa, comprei um carro novo, a gente comemora. Então não são grandes conquistas que precisam de comemoração, as pequenas também precisam. Então o fato de vocês estarem aqui, eu comemorei. Yes! Não precisa ser as 42 pessoas de segunda-feira. Nós estamos aqui em 17. Para mim está incrível. São 17 pessoas e eu, yes, yes, yes. Por quê? A gente está construindo um hábito. Então não precisa sair gritando na rua, não, mas comemora, bate no peito, ancora alguma coisa. Quando a gente fala ancorar, é trazer a sensação dessa felicidade. Que às vezes essa sensação, ela te dá um up. Aquele dia que tá todo cagado, que você tá de mau humor, que você tá. Se você faz uma comida bem gostosa e fala, nossa, consegui, apesar do dia estar horrível, você foi lá e fez uma comida maravilhosa. Yes! Comemora. Não deixa ninguém tirar essa sua comemoração, ela é sua. Porque para mim pode ser um motivo irrisório, mas para cada um de vocês é um motivo incrível. Então, ao comemorar, você enfatiza, você memoriza e você libera toda uma questão hormonal da comemoração. Porque quem sorri, quem está sorrindo, você não consegue sorrir e pensar coisas negativas. Ai, eu quero matar esse daí. Ai, que tô chata hoje. Não existe. O cérebro ele não consegue desassociar essas coisas. Outra coisa importante, os micro hábitos, eles demandam um certo tempo, tá? Então, quanto tempo eu vou ficar fazendo 30 segundos? Até quando você sentir a necessidade de ficar por 30 segundos? Por exemplo, eu fiz 10 agachamentos hoje antes do banho. Beleza. Aí amanhã eu falo, mas 10 agachamentos é muito simples. Vou fazer 11. Aí você faz 11, mas cuidado para não sair de 10 e para 50. Porque tá vendo que deu o pulo muito grande? A gente tem que construir algo. Você não sai dos 7 anos e vai para o 15. Você sai dos 7 anos, vai para 8 anos, depois vai para 9 anos, vai para 10 anos. Lembra? E os seus microcomportamentos, eles têm que ser gradativos. Gradual. Por quê? A nossa sociedade, eu falo nossa, porque a grande parte das pessoas, elas são movidas pela gratificação instantânea, imediata, tem que ser agora. Então a nossa sociedade, ela é enraizada pelo desejo imediato. Por exemplo, atacar uma caixa de brigadeiro ou uma caixa de bis, por exemplo, vai te dar um maior prazer. Você vai falar, nossa, que coisa maravilhosa. Aí quando você acaba o último, o que que vem? Ah, por que que eu fiz isso? Aí você quer pôr o dedo na goela e vomitar tudo. Por quê? Você quis, de maneira eufórica, alguma coisa que te desse prazer, você foi lá e catou. Só que você não pensou depois. Você foi agora. Então, para a construção de um microcomportamento, ele é construído gradualmente, e esse processo leva tempo, e a gente precisa aceitar. O processo de emagrecimento é isso, o processo de fidelização na atividade física é isso. Você construir um projeto na sua vida é uma construção que demanda tempo. Então, é um passo de cada vez. Então, esse livro, esse micro hábito, eles falam isso. A raiz dele é você transformar os seus comportamentos, que são complexos hoje, em tarefas menores e fáceis, para que você possa fazer todos os dias. Então, anota aí essa frase, anota.
Você pode mudar a sua vida mudando os seus comportamentos. Você pode mudar a sua vida mudando os seus comportamentos. Se você quer falar com uma pessoa mais culta, você tem que ter uma habilidade de fala mais culta. Então, você precisa mudar o seu comportamento e falar: e aí, mano, eu vim falar com você, Trita. Você não vai conseguir falar com uma pessoa mais culta falando gíria. Então, você vai mudar um comportamento, vai estudar um pouco mais a língua portuguesa, vai se envolver com literatura, para que você mudou o seu comportamento para poder falar de forma mais culta. Então, a mudança ela acontece em nós, não no outro. A gente não pode mudar o outro, a gente tem que mudar a nossa aceitação. Entende? Então, essa mudança de comportamento, ela é gradual. Emi, entendi. Me explica um pouquinho melhor essa questão do comportamento. Tá. Comportamento é uma fórmula. Vou escrever aqui, ó. Comportamento é igual a motivação mais a capacidade mais timing. Vou explicar o que é cada um, tá? Então, o comportamento ele é construído por uma motivação, pela sua capacidade e pelo time. Beleza? O que é a motivação, turma? É o que faz sentido para você. Só que a motivação é o motivo para você agir. E esse motivo para você agir, ele tem que vir de você, ou ele é feito por um benefício que você possa adquirir. Ai, eu vou emagrecer se eu fizer exercício. Dentro de um contexto que ele favorece que você tenha motivação. Mas a motivação, ela não está na sua célula sanguínea. Não é você falar, nossa, vou tomar uma injeção de motivação. Não, é você ter um propósito, é você ter um foco, é você ter clareza no seu objetivo. Então a gente cria as situações que levam a gente a ter motivação. Então, se eu não estou com vontade de fazer, vou citar um exemplo hoje. Hoje eu saí para dar aula de manhã. Eu fui dar aula às 6 horas da manhã. Beleza, cheguei lá, dei, voltei a aula, porque eu estou dando presencial, mas a aula de personal é na casa do meu aluno, é individualizado, tá eu e ele só, beleza. Dei a aula, voltei. E eu tinha que fazer um relatório para a universidade, extremamente detalhado, com detalhes. Eu falei, meu Deus, eu falei, não quero fazer, mas eu tenho que fazer. Então, é aquela coisa aqui, ó. Ah, eu não quero fazer, que tem que pegar xerox de um monte de coisa. Enfim, ia dar um trabalho do cão, mas eu não queria fazer. Aí fica, não vou, não vou, vou. Falei, vou dar uma descansadinha. Não, não vou descansar. Aí fica aquela guerra interna. O que eu fiz? Eu busquei a minha motivação. Eu falei, vou abrir o computador. Então, eu fracionei por pequenas partes. Vou só abrir o computador. Abrir o computador, eu vou só abrir o relatório. E eu fui criando a microtarefa. Vou abrir o computador, primeira microtarefa. Beleza, sentei aqui, abri. Beleza. Venci, yes, abri. Agora eu vou abrir a planilha. Que eu vou entender o que ela quer a planilha. Beleza. Não vou fazer nada, só vou abrir a planilha. Então, eu vou enganando o meu sistema nervoso. Aí eu cheguei aqui, não, vou abrir a planilha. Abri. Aí eu li, entendi. Falei, beleza, isso está aqui. Aí eu separei, ó, o arquivo que eu queria, tipo, escrevendo. Documento tal, tal, tal. Listei. Aí eu vi o que é mais fácil agora. Peguei isso aqui. Beleza. Aí eu fui fazendo. Quando eu dei conta, depois de 1 hora e meia, eu tinha finalizado já todo o relatório. Por quê? Se eu falasse, nossa, tem que pegar todos os documentos, não sei o que, biriri, pororó. Então, eu criei um motivo para eu poder agir. Vou criar um motivo de abrir o computador. E aí, você pode usar de gatilhos. Você pode colocar uma música que te leve energia. Você pode fazer uma movimentação corporal para aumentar a sua circulação. Porque isso já é comprovado, turma. Se você está naquele estado de fadiga, se você movimentar o seu corpo e aumentar a sua frequência de respiração, ficar um pouquinho mais cansado, você leva mais oxigênio para o cérebro e ele produz mais. Então, você faz essas ações.
Então, a motivação ela é inconstante, ela é falsa. Você não fala, ai, quando eu estiver motivado, eu vou. Ai, quando eu tiver com tempo, eu vou arrumar aquele guarda-roupa. Ah, não vou varrer a casa agora, porque, meu, não dá. Ah, vou ler? Vou ler nada. Esse livro é mó chato. Aí a gente começa a entender qual é a desculpa que a gente dá para nós. Porque se aquele livro é chato, por que você está lendo então? Ah, porque o trabalho me obrigou. Então tem uma finalidade. Então, qual é a finalidade dessa leitura? Ah, eu preciso aprender um conceito novo. Qual o conceito? É o conceito disso. Ah, então tem que ler. Então, eu vou ler uma página. Aí você começa a ler uma página, aí você fala, vou ler só mais uma. E você vai criando esses microcomportamentos. Então, isso é motivação. É o motivo para você agir. Então, tenha clareza. Por quê? Aí você começa na questão de autorresponsabilidade. Se você deixar de fazer, você tem que colocar pesos e medidas. Mas se eu deixar de fazer esse relatório, eu vou ser advertida. Isso é legal? Não, então tem que fazer. Só que isso também tem um alerta, por quê? Você não pode deixar tudo para a última hora. Ai, daqui a pouco eu faço. Não, faz agora. É o famoso poder do agora. Então é a junção do micro hábito com o poder de agora. Faça agora. Então, quando surgir esse conflito, quero dormir, quero trabalhar, quero dormir, mas sem trabalhar, quebra esse trabalhar em microtarefas. Comece. Eu falo, apenas comece, que a motivação vem. Tem dia que eu não quero sair para correr. Mas o que eu faço? Eu vou. Eu vou, aí eu vou começando aos pouquinhos, aí eu vejo outras pessoas, aí eu já começo aquele. Fui atleta, né? Aí eu vejo aquela pessoa andando mais rápido, eu quero andar mais rápido. Aí a pessoa passou, fala, mas não é possível que essa pessoa está andando mais rápido que eu. Aí eu vou. Aí já aumentou a frequência. Ah, vou dar um trotezinho. Aí quando eu der um trote, ai, eu já tô correndo. Quando eu tô correndo, eu falo, caraca, mano, corri. Isso te dá um empoderamento quando você fala, caraca, hoje foi um dia que eu vim aqui e consegui fazer. Ele te dá um poder. Aí você fala, meu, sou foda. Quem nunca teve essa sensação? Quando faz algo, fala, puta, sou foda. E vem aquela autoconfiança para dentro, você fala, ixi, já é. Entende? Então, presta atenção, turma. Nós somos moldados pelo poder do hábito ruim. Ai, a gente se julga demais, a gente quer sempre autocobrança, a gente quer ser o melhor. Você tem que ser o melhor para você. Olha para o seu dia hoje, lembra do que você foi ontem, tá? Então, essa motivação você cria todo dia. Pode colocar aí, é criar todo dia. Aí na formulazinha, isso é a motivação. A capacidade é tornar aquele comportamento simples. Eu sou capaz de fazer. Ah, eu preciso aprender inglês. Hoje eu tenho capacidade? Tenho, todo mundo tem capacidade, mas eu não vou sair fluente. Blá, 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 não vou. Mas eu falo the books on the table, eu falo hot dog, eu falo pizza, eu falo hambúrguer, entendeu? E aí eu vou lá aprendendo a falar inglês. Mas eu tenho capacidade, porque eu transformo em micro hábitos. Então essa mudança ela não pode ser radical, não é uma coisa radical que você vai ser exposto a falar com um cara nativo e tem que falar, não, calma, vamos, né? Tem situações que você é lançado lá nos Estados Unidos e você tem que falar? Tem que falar, aí você se vira. Mas é uma construção pequena e constante. Então a capacidade nós temos é tornar simples isso. Então existe uma cadeia de capacidades. Tempo, que é determinado para que você conclua isso. Se envolve a questão financeira, se precisa de aporte financeiro. Então, torna isso mais simples, torna isso mais irrisório. Demanda esforço físico, porque você vai ter que se expor. Esforço mental, porque você vai ter que saber lidar com os fracassos, para que isso vire uma rotina. Então, tempo, dinheiro, esforço físico, esforço mental, para gerar uma rotina. Então, se você não tem a capacidade, não tem a capacidade de argumentar sobre esse assunto, o que você vai fazer? Vai ler.
Aumente a sua habilidade. Como que você aumenta a sua habilidade? Fazendo. Tem algumas pessoas que têm bloqueio de fazer lives. Ah, eu não gosto de... O que eu vou falar em mim na live? Eu falo, fala de você. Mas eu preciso falar 1 minuto. Abre a live e fala, oi, gente. Eu vim falar um pouquinho da minha história. Eu sou a Amy Suelen, eu sou doutora em Educação Física. E hoje eu trago para vocês um programa direcionado para foco. Pessoal, vamos deixar esse recadinho. Beijo, tchau. Tá bom. Quanto tempo eu falei isso? 30 segundos. Ai, mas o vídeo não tá perfeito, mas meu cabelo fez isso. Tem um cone aqui. Para de se julgar. A partir do momento que você sair dessa zoninha de conforto, que está aí, confortávelzinha, assim, ó, você vai. Então, aumente as suas habilidades, obtenha os recursos necessários com o tempo. Ah, eu preciso de uma câmera melhor. Então, eu compro uma câmera. Mas não tenho dinheiro agora, então não compro. Vai com o que eu tenho mesmo. Então, faça o melhor com aquilo que você tem. Certo? E o último é o timing. É o tempo. Quando? Agora. Não deixe ao acaso. Ai, quando o Samuel falar para eu entrar na live, eu entro na live. Não. Você tem que agir por você. Não deixa que os outros dominem a sua estratégia. Você vai colocar. Esses micro hábitos é você que desenvolve. E, turma, crie com ferramentas. Como, Emi? Vou dar a dica mais cara do mundo. Isso aqui, ó. Papel e caneta. Você não precisa ter um iPhone 25, um computador de 8 mil reais. Você não precisa ter o tênis, que é aquele tênis que corre sozinho, porque ele custa 1.200. Ele corre sozinho, aquele tênis. Você só põe ele no pé e você fala, nossa, você não precisa. Põe o tênis que você tem. Ah, mas vai doer o meu joelho. Ah, para, você não vai correr uma maratona. Você vai correr com o tênis que você tem um pouquinho. Pode ser prejudicial? Pode, mas não é agora. Tá? Faça com os recursos que você tem agora e você vai obtendo os recursos ao longo do processo. Que nem eu desenvolvi vários treinamentos online. Eu não tinha uma câmera, eu não tinha os livros que eu tenho hoje, eu não tinha várias coisas. E eu lancei com aquilo que eu tinha. Lancei, entrou uma grana, eu investi. E aí eu fui aprimorando, fui aprimorando, fui aprimorando, fui aprimorando. Tá? Então, o timing, se você perder o timing, você não faz. É que nem a gente fala, se você deixar de fazer um micro comportamento por 3 dias seguidos, você não faz mais, perdeu o timing, acabou. Aí vai vir a preguiça, aí o ciclo da preguiça. Ah, hoje eu não vou fazer não. Deixa para amanhã. Então, turma, um comportamento, ele só se constrói com a repetição. Eu posso falar as coisas mais lindas para vocês, mas é a repetição. O que eu estou construindo aqui de vocês nesses 3, 4 dias? O hábito do autoconhecimento. Vocês estão se conhecendo. Por 1 hora vocês estão comigo. Só que aí amanhã você já fica, ah, eu quero mais, quero mais, quero mais. Se amanhã não estou mais com vocês, não se sintam órfãos. Mas se sintam que aí vocês têm que caminhar sozinhos. Ou caminha junto. Então, nesse momento, a gente está criando o hábito, está criando um comportamento para que vocês evoluam. Então, depois de 3 dias, nós estamos aqui. Vocês aprendem, faz assim com a cabeça, ou assim com a cabeça. Vocês aprenderam coisas novas, sim ou não? Tiveram insights importantes, sim ou não? Então já mudou. Pode ter sido um pequenininho, mas mudou. Porque a gente só aprende se expondo. Tem uma frase que eu levo para minha vida. Você não aprende algo que você acha que sabe. Olha que forte isso. Você não aprende algo que você acha que você sabe. Por quê? Você bloqueia. Ah, isso eu já sei. Ah,
Aí me fala de foco. Ah, eu já sei, eu sou focada. Mas talvez você esteja aqui querendo aprimorar. Só que tem que vir com a mente vazia. Porque para receber um conhecimento e falar, pô, isso é importante que ela falou, isso virou a chave. Porque às vezes uma palavrinha transforma todo o seu dia. Uma coisa que eu fale dentro desse. Foram 3 horas, turma, juntos já. 3 horas. Dentro dessas 3 horas, alguma coisa mudou dentro de você. Alguma sensação, alguma emoção, algum sentimento que vai fazer você entrar em ação e vai mudar seu comportamento a partir de hoje, a partir de ontem já mudou, a partir de segunda-feira. E como amanhã é o dia da mentira, não mente para mim, hein? Que amanhã é o quarto dia, quarto e último dia. E aí é a cerejinha do bolo que eu vou trazer o hiperfoco mesmo. Porque a gente já entendeu que é um trabalho organizado, que demanda um olhar para nós. A gente já entendeu o foco na única coisa, que eu preciso estar focado numa única coisa para poder evoluir. E hoje, a construção, eu entendi que eu quero. Mas se eu estou aqui, eu quero chegar lá. Então, eu vou criar os microcomportamentos, os micro-hábitos para ser uma pessoa mais eficiente. Que aí eu tenho o hiperfoco. Porque eu posso saber onde eu quero chegar, mas se eu não tiver o meu comportamento alterado, não vai chegar. Ah, eu quero ficar rica. Lembra? O desejo e o de fato que a gente faz? Eu desejo tanta coisa, mas se eu não mexer, não vai acontecer nada. Depende de nós. É o poder da autorresponsabilidade e da antifragilidade. Então, quando eu dou dentro das minhas mentorias, eu falo mentoria de saúde, mentoria de biohacking, é você ser melhor todos os dias. Então, eu trago dentro dos treinamentos uma produtividade a um olhar com a sua saúde, porque a gente tem a prioridade, saúde, trabalho e família. Ou saúde, família e trabalho. E a gente não pode inverter essa ordem. Então, se você não está bem, se você não está bem fisicamente, psicologicamente, cognitivamente, você não vai saber para onde você vai. Você pode querer o projeto mais lindo do mundo. Eu quero transformar o mundo. Mas se você não está bem com você, como é que você vai ajudar o outro? Fica incongruente, entende? Se eu não fosse uma pessoa focada, vocês me ouviriam nesse exato momento? Não, você não ia me dar credibilidade. Mas quem é essa louca aí falando de foco? Você nem ela tem. Ela não sabe. Então vocês criam algo em função de um modelo que vocês começam a observar. Então, comece a entender quem são os seus modelos também. Porque foi que nem eu falei ontem, não aceite conselho de quem não construiu nada. A gente respeita muito pai e mãe, mas a minha mãe hoje, ela não sabe a realidade que eu vivo em relação aos treinamentos. Ela fala que eu estudo demais. Ah, você estuda demais. Para ela, eu tinha que ter... Olha o mindset deles de antigamente. Ah, você tem que ter você devia ter prestado um concurso, né? Que agora, na pandemia, você estava segura, né? Aham. Ela queria, eu sou da área da atividade física, saúde, corpo, né? Gosto de fazer exercício, gosto de mudar o comportamento das pessoas. Ela queria que eu fizesse o concurso da auditor da Receita Federal. Pensa eu, meu terninho. Eu não ia durar 2 dias lá, que eu ia matar 25 já, dando tiro. Você sonegou, meu filho? Quem mandou você sonegar imposto? Ah, vai tomar um pé na orelha. Pá, você sonegou. Daqui esse negócio. É assim. Então, eles têm uma visão que não é a nossa. Tá vendo? Detesto quando falam de concurso como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Se você quer ser um concursado, beleza. Estuda. Faça. Trabalhe. Se você gosta disso, beleza. Mas eu falo assim, as pessoas acham que todo mundo deveria ser um concursado. Entende? Então a gente precisa identificar, uma história que é verdade, turma. Isso é minha história. Eu, antes de me formar em educação física, eu me formei em administração de empresas, com ênfase em finanças. Então, eu gosto de trabalhar com números.
Eu trabalhei com contabilidade, trabalhei com relatório e tudo mais. Aí, eu fui atleta, aí meu pai falou assim, educação física não dá dinheiro. Então, meu pai vai trabalhar. Eu falei, beleza. Aí comecei a trabalhar no escritório. Eu tinha uniforme, eu punha salto. Eu torcia mais o meu pé do que eu andava, né? De salto. Então, eu trabalhei. Só que aquilo foi me dando uma fobia aqui, ó. Eu ficava com o sistema nervoso abalado, o meu olho tremia, eu brigava com as pessoas. Por que você tá olhando? Eu só ficava eu e o computador, eu e o computador. E eu não gosto disso. Gosto em alguns momentos. O que eu fiz? Na primeira oportunidade que eu tive, que aí o meu chefe me colocou de férias, porque ele não estava me suportando, ele falou assim, Mi, vou te colocar de férias porque eu não estou te suportando. Olha só. Ele não me mandou embora, ele me colocou de férias. Aí, nesse processo que ele me colocou de férias, eles estavam pagando um curso para mim. Eu não podia viajar. Como é que eu ia sair de São Paulo, sendo que eles estavam pagando um curso para mim? Aí, o que eu fiz? Fui para academia, fui malhar. Falei, vou malhar. Ah, nisso que eu fui para academia, mudou. Pá. Beijo, Léo. Mudou. O que eu fiz? Larguei tudo, chutei o balde e fui fazer educação física. Então, foi uma mudança de comportamento. Então, nesse momento, virou a chave, retomou aquela energia de lidar com pessoas, corpo, ser humano e tudo mais. Então, se alguma coisa faz a diferença na sua vida, você tem que agir. Porque se eu não agisse naquele momento, como eu estaria hoje? Já teria morrido, já teria infartado, já teria, né? Eu poderia estar totalmente diferente do que eu estou hoje. E hoje eu falo que eu sou realizada na educação física. Eu entrei em 2005 na educação física. Eu fazia curso na educação física sem estar na faculdade de educação física. Então, nesse momento, o que eu fiz? A migração. Eu entrei na universidade, estudei, fiz mestrado, fiz doutorado. E hoje eu falo, hoje eu tenho orgulho de falar, eu sou da educação física. Porque eu construí a minha trajetória. Desde 2006 até 2021, agora, eu estou na área. Já dei aula para pós-graduação, já viajei dando aula, dando curso. Hoje eu sou professora universitária. Eu tenho aí, eu gerencio uma academia, eu trabalho com mentoria na saúde, eu direciono as pessoas. Eu não sou aquela treinadora que faz exercício físico mais junto. E sim, eu estou na parte de transformar a vida das pessoas, orientando, falando, ó, faz isso, faz isso. Eu direciono. Então, quando a gente pega esses 3 livros que eu falei para vocês, é uma construção de uma jornada. Tem um porquê disso, turma. Não foi aleatório. A construção disso é com base nos estudos, no comportamento e tudo mais. Então, se a gente quer mudar um comportamento, você tem que ter a sua motivação interna, você tem que ter as suas capacidades desenvolvidas, você treina, você fica habilidoso naquilo. E usa o timing. Quando? Agora. Não deixa a oportunidade passar. Não deixa. Porque se ela passar, alguém vai pegar. Você não perde a oportunidade, você deixa passar. Que o outro vai lá e pega. Aí você fala, puxa, perdi. Só que aí você perdeu a linha de tempo que você construiu. Então, às vezes, turma, isso para a gente encerrar a fala, qual o tamanho do passo que você quer dar? Às vezes, o passo que você dá, você já sabe o resultado que você tem. Às vezes, se você for um passo maior, pode ser mais desafiador, mas o resultado pode ser maior. Tá? Então, é uma reflexão. O que eu gosto mesmo de falar no final é o seguinte: não tenha medo de se expor. Você pode ser julgado, você pode ser caçoado, você pode ser, vixe, muitas coisas. E daí? Se a pessoa te dá uma risadinha de você, fala, pô, mas eu fiz. Muitas pessoas podem estar me julgando, mas Emi, você está dando aula gratuita lá, 4 dias. Sim, sou eu que estou fazendo, você? Sou eu. Eu convido você. Se você quiser participar, você vem.
Agora, se você não quiser participar, tá tudo bem. Tem 140 pessoas no grupo. Nós estamos aqui, teve 20 pessoas aqui conosco. E tá tudo bem. A gente não consegue mudar o mundo. A gente consegue mudar as pessoas que querem ser mudadas. Porque não adianta falar assim para você, ó, Feliciano, para de fumar. Ele fala, mas eu gosto. Eu falo, mas isso te faz mal. Ele, eu sei. Mas eu falei, para de fumar, mas eu não quero parar. Eu quero continuar. Eu falei, mas para, porque vai ter pessoas artérias, porque você vai morrer. Ele falou, eu já sei. Ele vai mudar? Não. Enquanto ele não tomar a atitude de querer mudar, fala assim, não, eu não quero mais isso para mim, vou parar. Não há Cristo que desça na terra que faça ele parar. Então, onde... Aí a gente volta lá para o comecinho. Desejo e fazer. Tem uma lacuna. O que você deseja hoje, realmente você está fazendo? Aquele comportamento que você quer colocar, ele tem que ser colocado hoje. E não adianta você criar 25 comportamentos que você queira, tá? Ah, eu quero criar 25. Começa com um. Aí depois você vai aumentando isso gradualmente. Porque o cérebro, ele é ótimo para ter ideias. Ótimo. Se você tomar banho e começar a pensar na sua vida, você vai ter várias ideias. Mas se você não sair do banho e colocar no papel tudo aquilo que você fez no banheiro, acabou, perdeu. Ele não vai lembrar. Não fica, o que você falou mesmo? Aí você fica, não, eu esqueci. Ah, esqueci aquilo que eu ia te falar, esqueci. Então, a construção do seu comportamento depende exclusivamente das suas atitudes. O quanto de fato você quer? O quanto de fato você quer? Você está disposto? Está disposto realmente a mudar? Então, é que nem eu falo na tutoria Outra Foco, vou falar da tutoria amanhã para vocês. Clareza, consciência. Eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Eu tenho consciência de onde eu estou. Intencionalidade. Você usa as ferramentas de forma intencional para que você conquiste aquilo que você pontuou na sua clareza. Só que aí você tem clareza, você tem consciência, você tem intencionalidade, e aí você não age, meu amigo, minha amiga, beijo, tchau, só perdeu o maior ativo que você tem na sua vida, o seu tempo. E aí vem a sua ação genuína. Você tem que fazer todo dia. Acabando a aula aqui, eu vou treinar. Vou fazer meus 10 minutinhos aqui, vou treinar, porque eu não treinei hoje. Mas eu vou fazer. Porque eu saio daqui energizada, eu saio daqui mais motivada, porque isso me dá prazer. Então eu vou lá e faço. Então, dentro da tutoria, a gente aprofunda isso. A gente fala com detalhamento e eu te ensino a construir. E ainda incluir para essa nova tutoria a aplicação de duas ferramentas novas. De fato, a gente vai aprender a fazer. Porque as pessoas saem, não sei fazer, então vamos fazer. Trabalho organizado, foco na única coisa. E os micro hábitos, eles compõem aí toda a trajetória da construção desse produto. E amanhã a gente finaliza com a estratégia do hiperfoco, que aí é uma construção. A gente construiu e a gente finaliza amanhã os nossos 4 encontros falando do hiperfoco, falando das estratégias, falando de tudo isso. Porque aí você coloca na sua vida. Certo? E em 1 hora pontual, eu finalizei a minha fala. São 19h10. Uau! Perguntas! Pode abrir agora e fazer perguntas. Vocês estão tão reflexivos, estão com uma carinha assim, ó. Adoro. Pode falar agora, gente. Só ter vergonha, não.
Um de cada vez, porque senão eu não consigo entender. Você está falando tudo ao mesmo tempo. Não, eu tô tranquila hoje, viu? Assim, eu tô ligando as coisas e tô assim, tranquila, assim. Hoje só dei umas bocejadas aí, porque eu levantei 5h30, tá? Mas hoje tô tranquila, viu, Emi? Assim, excelente. Ansiosa para amanhã. Fez sentido para você? Fez. Ontem eu comecei. Ai, você não acredita. Vou contar aqui, vai. Por favor. Você falou para mim, né? Começa devagarzinho, Amabile. Vai lá e faz 5 polichinelo. Aí, antes do banho, né? Aí entrei no banho, falei, puta merda, esqueci do polichinelo. Falei, ai, que merda, eu não fiz isso. Pois saí do banho, me sequei rapidinho, e 5 polichinelo. Ai, minha Nossa Senhora. Aí, o que você falou hoje do micro hábito, né? Eu fico marcando aqui no caderninho, viu? Das pequenas mudanças, né? Então, vamos, né? Vamos devagar. Porque para mim é difícil, mas não é impossível, né? Então, vamos devagar. Parabéns, comemora, viu? Comemora, é isso aí. Então, você falou de comemoração, eu não Ó, comemorei nada ontem, não, viu? Mas só não agora eu vai vou me cair, hein? começar. Pelo amor de Deus. Você acredita que eu pensei nisso? Falei, vou tomar um rolo aqui no banheiro. Aí chega aqui a pessoa tá assim, aqui foi, ai, me mandou tu pelo chinelo. Mas eu vou começar a comemorar, que eu não comemorava, não. Então acrescenta aí, a comemoração é mais legal, que a gente vibra internamente aquilo que a gente fez. Isso aí. Emi, deixa eu. Emi, Pode falar. para mim, você falou, tudo que você falou aí foi direto para mim. É como a gente fala com o Joel, chinela. A começar com o micro hábito, né? Eu, esse ano, assim, na virada do ano, que a gente faz aquelas metas, né? As metas do que você vai decidir mudar naquele ano. E a minha foi saúde. Eu estava acima do peso, eu ainda estou acima do meu peso. Estava com 81 quilos, eu tenho 1,65. E quando fui fazer todo aquele preparo, eu estava com a gordura, tudo desorganizado, né? E daí inseri o exercício físico, que é 43 anos sem fazer exercício físico, aí para você tirar, né, dessa vida sedentária, você tem que inserir o micro hábito. Aí comecei com a alimentação, fiz todo o preparo com o nutricionista e vamos para os exercícios. Aí eu fui para a academia. Aí a academia eu sempre ficava, mas eu vou fazer a inscrição e vou todo dia? Como é que eu vou fazer? Aí tinha aquela preocupação. Aí comecei a fazer, fui um dia, 2 dias, não ficava uma hora, não ficava tudo. Gente, agora eu comecei isso em janeiro, para academia. Eu já tinha iniciado em dezembro, né, com o novo processo de alimentação. Em dezembro eu comecei a academia, porque eu precisava fazer os exercícios se eu quisesse realmente mudar toda a estrutura, porque eu estava ruim por fora, que eu já estava, né, com excesso de peso, e por dentro, porque as taças já estavam todas, né, alteradas. Aí eu comecei, fui fazendo devagar, um dia de cada vez, depois fui aumentando, segundo, 2 dias, 3 dias. Hoje eu já consigo fazer 5 dias tranquilo e às vezes ainda faço no final de semana. Então já teve um período de fazer 7 dias. Então, assim, realmente a gente tem que se policiar. O micro hábito é importante para a gente inserir a importância do fazer um pouquinho cada vez, né, de uma vez, para você poder ter o resultado depois. Eu já perdi bastante medidas, assim, o peso ainda não está, porque como a gente vai ganhando massa, não foco muito no peso, é o que o nutricionista fala. Mas as medidas já estão, assim, já quase que normalizadas do que eu usava antes. Então, assim, é importante, é muito bom, obrigada, porque você falou direto para mim. E outra coisa que você falou, às vezes você sabe, foco, eu já sei o que é foco, mas aí quando você vem, é o mesmo assunto, mas é de uma outra abordagem. E aquela abordagem vai direto para você. Então, o insight do micro hábito, para mim, caiu como uma luva. Realmente, eu estou inseri nesse ano
e aí vou continuar. O que importa a minha meta esse ano foi saúde e eu vou concluir com a meta que foi 10 quilos. A minha meta é perder os 10 quilos para chegar no meu peso ideal. Mas obrigada pelo conteúdo, obrigada pela paciência, obrigada por todo o carinho que você tem com essa turma. Muito obrigada. Que Deus te abençoe sempre. Recebo. Obrigada pelo depoimento. E é isso que faz a gente continuar, sabia? Que essas pequenas coisinhas que para vocês mudam a vida de vocês, para nós muda também. Então é o poder de você colocar em ação essas coisas que a gente fala. Porque eu sei que é muito bonito no papel, eu sei que é doloroso na prática. Eu sei, porque eu também sou um ser humano e sofro com muitas coisas que vocês nem imaginam. Às vezes eu falo, mas você só sofro. Que nem acordar cedo, para mim, eu acordo 4h30 da manhã. Isso já faz 14 anos que eu acordo 4h30. Porque eu dou aula cedo. Eu não tenho porquê. Eu não tenho, eu tenho que querer acordar. Não é porque eu quero, é porque eu preciso acordar cedo. Entende? Então, às vezes, a gente fala, mas é fácil para ela. Não, não é fácil. Não é. As mesmas sensações que vocês têm, eu também tenho. Aquele dia que eu estou de TPM, aquele dia que eu estou cansado, aquele dia que eu quero sumir no mundo. E é uma briga todos os dias. Não, eu vou. Aí vou lá e faço. Tem dia que eu perco para minha cabeça também. Tem dia que eu erro. Aí eu falo, mas por que eu errei? Aí a gente reavalia, entende? Fala, Dani. Gente, eu vou falar a mesma coisa de ontem de uma forma diferente. Para mim fez total sentido, acho que mais hoje ainda, que vem vindo um ciclo. Para algumas talvez seja algo simples, mas vou contar um relato aqui. Aliás, sinta-se orgulhosa, Amy, porque faz realmente sentido. Eu não costumo acordar muito cedo. Eu sempre fui de acordar cedo, na verdade, mas assim, 7 horas da manhã. E uma época eu empolguei na modinha de, vamos acordar para meditar, tal, até que dei conta. Só que aí eu vi que não era para mim. Mas assim, de um tempo para cá, eu tenho sentido falta de acordar mais cedo para tentar colocar esses micro hábitos e tentar até realmente, antes do meu trabalho, das 8 da manhã, fazer alguma coisa para mim. E, gente, são só 2 dias, mas para mim tem sido 2 dias muito importantes, assim, eu tenho realmente acordado cedo, eu tenho conseguido colocar fruta no meu dia, eu tenho conseguido fazer a minha ginástica, eu tô com uma dificuldade física, mas eu tô retomando, devagarzinho. A gente tá comendo mais natural, né, marido? Que também tem um gordinho aqui dentro do meu lado, então eu já levo ele comigo. Mas o mais importante dos micro hábitos, é isso. Assim, hoje, por exemplo, eu passei por uma situação que, como eu tô acordando mais cedo, chega uma hora da tarde, eu tô podre, gente. Eu quero, assim, deitar e ficar assim, ó. Aí hoje eu fiquei um tempinho assim, até te marquei, porque eu lembrei de ler o livro que eu comprei há um tempinho, assim como os cursos, né? E aí eu comecei a ler o livro hoje, esse mesmo, né? E aí eu te marquei, inclusive, no início da página lá. Mas aí eu liguei o som também para me despertar, coloquei uma Shakira da vida para lembrar os velhos tempos que eram muito bons, e eu consegui realmente, assim, voltar para o eixo e continuar trabalhando. Então, para mim, foi um micro hábito que eu vou colocar aí adiante. Gente, é muito bom, assim, é uma coisa que a Zuleide falou, a gente sabe que tem o foco, mas a gente talvez não sabe usar. Muito engraçado, gente, é uma coisa idiota para os outros, mas é isso, assim, ó, eu vou falar, também não sou de anotar não, gente, mas, ó, para você ver que fez todo sentido. É isso, ponto, falei. Não tem como falar, né? É uma vitória mesmo. Uhul, obrigado. Mais alguém quer contribuir, gente? Aê! Demora, gente. Conta aí pra gente. Pode abrir o microfone e falar. Eu gosto de ouvir. Eu gosto também. Tranquilo, então? Pode falar. Eu também tenho algumas intempéries com relação a esses hábitos, né? Há o quê? Um mês ou dois, há uns 3 meses, eu estou tentando meditar, né? Até pelos meus estudos, né? Para focar isso tudo, aí eu estou tentando. Atividade física, eu não tenho problema com isso, eu gosto, então isso não meditar, o banho gelado, né? Essa coisa de acordar cedo, às vezes não funciona para mim, porque eu fico, às vezes, até meia-noite. Aí, no outro dia, eu não consigo acordar às 5 da manhã. Me falta tempo, me falta horas de sono, né?
eu consigo, assim, eu levanto, mas eu não rendo tanto, né? Eu já fiz esses testes, então eu não consigo. Aí, o que eu faço? Se eu vou dormir mais tarde, porque às vezes está rendendo, né? À noite, às vezes, eu consigo render. Eu sei que eu tenho que adaptar e adequar isso daí, mas por enquanto está funcionando assim. Aí eu fico até meia-noite, no outro dia eu me permito acordar às 6, acordar às 7, porque senão eu não vou render naquele dia também, né? E às vezes aí eu não medito, vamos supor, hoje eu não meditei, eu acordei 7, não meditei, aí chegou na hora do almoço eu lembrei, aí quer dizer, não é o ideal também, né? Você fazer em outro horário, você tentar fazer sempre no mesmo horário, mas não deu na hora que era para ser, eu fiz depois. E fiquei super feliz que eu consegui cumprir, né? Essas questões, assim. Às vezes tem dia que eu não consigo fazer, mas aí bola para frente, e no outro dia eu volto a fazer de novo. A gente não pode perder também, né? A jogar as coisas, né, para depois. Para não fazer mais. Ah, eu já perdi um dia mesmo, aí não vou fazer mais. Não, mas no outro dia volta, né? Recapitula aí o que deu errado, vai e faz de novo, né? É isso que eu tenho feito. Mas Bom, ainda não é um hábito. não, olha só, tem dois fatores importantes aí. É um hábito, sim, você está construindo. Está construindo, então você está fazendo. Ele não é um hábito ainda fiel, que você precisa, isso já é automático. Porque tem gente que medita todos os dias e já nem pensa mais, já fica lá, já encontra a posição. Eu tenho dificuldade em fazer isso, mas eu me exponho a isso todo dia. Porque para você criar um hábito, você tem que ir. Não é um hábito para mim ainda, mas está no processo. Eu mudei meu comportamento em função disso, né? Esse é o primeiro. O segundo, para de tentar. Para. Porque tentar, o seu cérebro consegue a todo momento. Ah, eu tentei emagrecer, não deu certo, mas você concluiu no seu cérebro com sucesso. Vou tentar, ó, vou dar um exemplo. Vou encher essa garrafa de água. Eu tenho que beber ela o dia inteiro. Eu vou falar assim, vou tentar beber 2 litros de água. Aí chega no final do dia, tem isso aqui, ó, de água. Eu não bebi os 2 litros. Mas como eu tentei, eu cumpri o objetivo. Eu fiquei tentando beber água. Você tem que mandar informação para o seu cérebro. Não, eu vou beber 2 litros de água. Eu vou beber. Eu não vou tentar, eu vou beber. Que aí eu falo, mas cara, porque senão aquele sentimento, ah, eu tentei. Tudo a gente tenta. Tudo. E, de fato, seu cérebro ele associa isso. Ah, então beleza. Amanhã você tenta de novo. Amanhã você tenta de novo. Aí depois você tenta de novo. Aí você tenta. E tentou. Então, você tá certíssima. A gente precisa colocar os nossos micro hábitos no mesmo horário. Mas os nossos dias, principalmente para quem está escrevendo, dissertação, é muito assim, oh, não rola. Você troca o horário e não tem problema. Não tem problema. O importante é você se expor a isso. Outra coisa que é importante, eu vou até marquei aqui que eu vou gravar um vídeo sobre isso. Esse hábito de acordar cedo. Não é para todo mundo. O milagre da manhã, ele não acontece para todo mundo. Porque cada um é único. Você não precisa acordar 5, 4 e meia comigo. Ah, eu quero acordar 4 e meia comigo. Não, você precisa acordar o horário que você precisa acordar. E tá tudo bem. Você não é um ET porque você acorda às 7 horas. Você não é um ET. Ah, eu acordei 7 horas. Eu sou um... Não, para. Por quê? Se você... Um dos primeiros princípios para acordar cedo é dormir cedo. Se você dormir 1 hora da manhã, você nunca vai acordar 4 horas da manhã. Você vai, eu acordei 4 horas da manhã. A não ser o Samuel. Ele não deve nem dormir, ele deve dormir fazendo estrelinha. Mas eu tenho no meu radar, já porque para mim é um hábito. Se eu dormir 1 hora da manhã, eu acordo 4h30. Mas não que isso seja benéfico para o meu corpo, isso é maléfico para o meu corpo, mas eu acordo. Porque isso é automático. Agora, para qualquer outra pessoa, isso é difícil. Então, não faz o que é fácil. Foi dormir meia-noite, acorda, sei lá, 7, acorda 5h30, 7, 6, e aí tá tudo bem. É o nosso ritmo biológico, é o nosso ciclo circadiano. Tem que é dia que é noite, que dia que é noite. Mas tá incrível, é isso aí. A gente vai construir isso mais firme lá no treinamento. Tá? Ela já está inscrita para a tutoria Ultrafoco.
Gente, mais alguma pergunta? Só agradecer, então, gratidão por vocês estarem aqui comigo mais um dia, por 1h e 35 minutos, estamos juntos aqui. E amanhã, venham, que é a cerejinha do bolo. Amanhã a gente fala do último livro, eu falo das ferramentas que eu vou direcionar para vocês depois, quem estiver aqui, quem passou os 4 dias, né? Vai receber, e aí a gente finaliza com chave de ouro. Então, às 18 horas, estejam aqui comigo para a gente falar sobre o hiperfoco e fazer as coisas acontecerem com transformação e transpiração. Porque não basta a gente transformar, a gente tem que agir. E agir envolve transpiração. Certo? Abram as câmeras, pose para a famosa foto final. Só foto, só foto. Yeah! Eu sou focada, eu sou focada. Vamos lá. 3, 2, 1. Deixa eu ver se vocês ficaram bonitos. Aê, muito bom. Passei perfume não, mas tá bom. Obrigada. Uma ótima noite para vocês. Até amanhã. Boa noite, gente. Também. Boa noite, gente. Tudo de bom. Boa noite. Muito obrigada.